movendo as montanhas, movendo as montanhas. Quantos estão felizes aí nessa manhã? Glória a Deus. Deixa eu ver as mamães. Levante sua mão aí, você que é mãe. Vamos aplaudi-las para a glória de Jesus. Como é bom, gente, como é bom estar reunido na presença de Deus. Pastor Mateus, muito obrigado por me permitir estar aqui nesse dia, né, participando desse culto precioso, dessa série tão poderosa, exercitando a fé. Eu creio que nessa semana, você que está participando desse jejum maravilhoso, exercitou a sua fé poderosamente, né? A Grelina cantou, a Grelina gritou, a Grelina se manifestou. Gente, como é bom, né? Colher os frutos deste penoso trabalho. Brincadeira, gente, é verdade. Nós estamos assim movidos em fé e queremos que esse tempo precioso ele produza frutos poderosos na nossa vida. Você crê nisso? Produzirá frutos poderosos na nossa vida, na nossa família, nesse ano poderoso que nós estamos vivendo. Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. Marcos capítulo 11, versículo 22 e 23. A palavra diz: respondeu Jesus: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Assim lhe será feito. Olha que palavra incrível que Jesus ensina ali para os seus discípulos, que Jesus ministra a vida deles e ministra hoje na nossa vida. Levante-se, atire-se ao mar. Olha, se alguém disser, se alguém declarar, se alguém lançar essa palavra de autoridade sobre os montes, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Gente, existe um nível de fé capaz de mover as montanhas. Existe um nível, uma explosão de fé capaz de mover montes que estão diante de nós, que se levantam para nos confrontar, que se levantam para nos impedir de avançar, de conquistar. Então, este nível de autoridade, ele já foi declarado por Jesus sobre a vida daquele que crê. Um nível de autoridade, de fé, que nos impulsiona ao avanço, que nos impulsiona às conquistas, que nos dá autoridade para destruir barreiras, para destruir maldições, que às vezes se levantam como um monte na nossa vida. Um nível de fé que nos leva ao rompimento, sabe, que nos leva ao avanço espiritual, financeiro, em todas as áreas da nossa vida. E Jesus, ele fala desse nível de fé, um nível de fé que transforma realidades, uma fé capaz de transformar circunstâncias. E quando eu leio esse texto, eu fico maravilhado, e eu falo para mim mesmo que eu quero viver esse nível de fé, eu quero andar sobre esse nível, essa atmosfera de fé. Mas a verdade é que muitas vezes eu já cheguei a questionar a minha fé. Eu cheguei a questionar, eu não sei se você já passou por situações assim, onde nós tomamos posse da palavra e oramos por uma determinada situação, por um determinado objetivo, e aquilo não acontece. Você declarou para aquela montanha que estava na sua vida, a montanha da tristeza, a montanha da enfermidade, e você disse: essa enfermidade não vai continuar na minha vida mais, essa tristeza não vai continuar mais, eu vou vencê-la, eu declaro fé, e você declarou a palavra, e não aconteceu.
Eu não sei se já aconteceu isso, se você já passou por isso, de situações assim que parece que tentam frustrar a nossa fé em Deus. E eu já houve situações que eu perguntei para Deus: Senhor, eu tenho fé. Eu falei: Deus, por favor, me fale, Pai, o que está me faltando. Eu tenho fé, Senhor. Mas olha só, a palavra de Deus, ela traz respostas para as nossas inquietações. Ela traz respostas para as nossas perguntas. E lá em Romanos 12:3, a palavra diz: pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês. Olha só o que o apóstolo Paulo diz: ninguém tenha de si um mesmo conceito, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida de fé que Deus lhes concedeu. Então, essa palavra, ela me ajuda a entender que todos que se achegam a Jesus, todos que vão a Deus, todos que creem em Deus, que entregam sua vida ao Senhor, recebem uma porção de fé. A palavra de Deus está dizendo, olha, de acordo com a medida de fé que Deus lhe concedeu. Então, Deus já te concedeu uma medida de fé. Deus já te deu uma medida de fé. Você pode dizer amém por isso? Deus já te deu, Ele te deu uma porção de fé. Então, todas as pessoas, sem exceção, todas as pessoas que estão nesse lugar, aqui que creem no Senhor, todas as pessoas que já entregaram a sua vida a Jesus, até mesmo se houver alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus, eu quero dizer, você tem uma porção de fé, porque a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Então, até para ser salvo, você precisa de fé. E você ouve a palavra de Deus, e aquela porção conforme a natureza divina, porque Ele te projetou assim, Ele nos projetou conforme a imagem e semelhança dEle. Então, existe fé em todas as pessoas. Então, a questão não é ter fé ou não ter fé. Talvez a questão seja o tamanho da minha fé. O tamanho da minha fé. Eu tenho fé. Mas qual é o tamanho da minha fé? Olha, se eu perguntar aqui, talvez, para você assim, se eu fizer uma pergunta assim, olha, você acredita que você tem fé o suficiente para declarar que amanhã, no seu dia de amanhã, você vai ter uma noite hoje abençoada, vai ter um bom sono e amanhã vai acordar com saúde e com alegria? Talvez se eu te perguntar isso, você crê nisso? Você vai dizer amém, porque isso parece tão palpável para nós. E olha, está relacionado ao dia de amanhã, e ninguém aqui tem o amanhã. O amanhã só o nosso Deus, somente ao Senhor pertence. Mas nós temos fé, muitas vezes temos uma porção de fé que nos habilita a crer que no dia seguinte estaremos de pé, com saúde. Mas muitas vezes nós não temos fé para assegurar a um doente que através da nossa oração, ele vai ser instantaneamente curado. Não é verdade? Você chega aí uma pessoa, um paralítico, por exemplo. Chega um paralítico, um cadeirante, ele chega aqui, e ele fala, eu quero que você ore para eu levantar dessa cadeira. E aí nós vamos fazer uma fila de crente para orar por ele. Quem tem coragem aí, pessoal? Eu acho que no primeiro momento, não sei se vai levantar uns 2 ou 3 talvez, para orar por ele. Gente, às vezes nós nos sentimos confrontados diante da montanha que se levanta. Porque se é um montinho assim, desse tamanhozinho assim, um monte, a gente fala, não, eu tenho fé, eu vou passar por isso, eu declaro e venço. Mas parece que tem montanhas que são grandes demais para nós. Parece que tem montanhas que elas são altas demais, e a nossa fé se intimida diante dessas montanhas. Mas o Senhor, Ele traz aqui em Lucas, capítulo 17, um texto interessante. Jesus estava ministrando a vida dos discípulos, e eles, ouvindo aquelas mensagens, já andando com Jesus, eles percebem ali que Jesus realmente era um homem de fé. E no versículo 5, eles fazem um pedido para Jesus. Eles dizem assim, Jesus, aumente a nossa fé.
Olha só, eles tinham certeza que havia fé no coração deles, que havia uma fé dentro do seu espírito, mas eles olhavam para as coisas que Jesus estava falando, eles ouviam aquilo e diziam: eu não tenho uma fé desse tamanho, eu não tenho uma fé com essa ousadia. E aí eles pedem a Jesus que aumente a fé deles, e Jesus, ele traz ali um entendimento muito interessante. Jesus, ele fala: olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão, de uma semente de mostarda, vocês poderão dizer a esta moreira: arranque-se e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ela lhes obedecerá. Você já viu um grão de mostarda? Quantos aqui já viram um grão de mostarda? Levante sua mão, vocês que já viram um grão de mostarda. Ó, possivelmente aqui 20% do nosso público. Aqui, ó, você está conseguindo ver? Tem um grão de mostarda na minha mão. Quem está conseguindo ver? Aqui na minha mão, nesse momento, tem um grão de mostarda. Verdade. Tem aqui uns 10 grãos de mostarda aqui em cima da mesa aqui que está o computador. E é tão pequeno, que ó, deixei ele cair, você viu? Você conseguiu ver alguma coisa caindo aqui? Foi um grão de mostarda. Caiu um grão de mostarda aqui. É tão pequeno. E eu fiquei pensando: Jesus, como pode? Eu vou fazer de novo para você, ó. Preste atenção, ó. 1 no 3. 1, 2, 3, caiu. Você viu? Não? Pois é, mas caiu mais um grão de mostarda aqui. O grão de mostarda, ele é tão pequeno, e eu fiquei pensando: como pode algo tão pequeno causar tanto impacto? Como pode? Porque Jesus falou: se você tiver a fé do tamanho de uma carreta, você vai dizer a moreira. Jesus falou o tamanho de um grão de mostarda. Gente, sabe o que acontece? Jesus, ele está te dizendo o seguinte, que é desse jeito, é algo sobrenatural, não é natural, é sobrenatural. É por isso que Jesus pegou um grão de mostarda para comparar a fé. Olha, um grão de mostarda caiu, ninguém viu, é pequeno mesmo, mas ele quer te dizer: não é conforme a sua capacidade, não é conforme a sua força, as suas posses, é sobrenatural. Esse é o nível que eu quero te levar. Você não vai ver possibilidades, você não vai ver as circunstâncias a seu favor, você, aos olhos humanos, não vai ver aquilo acontecendo, mas pela fé, pelo poder da palavra de Deus, isso já está acontecendo diante de você. É isso que Jesus quis nos ensinar. Agora, a questão é: como eu vou gerar essa fé? Como eu gero essa atmosfera de fé? Como eu vou trazer essa atmosfera de fé para a minha realidade? E esse é o objetivo principal dessa mensagem, é ferramentalizar você para tornar a sua fé uma grande fé, uma fé abundante, uma fé que aos olhos humanos, talvez as circunstâncias, as situações, você não vai ver aquilo acontecendo, mas de repente o Espírito Santo, ele movimenta dentro de você, porque existe uma fé gigante no seu coração, e essa fé que move sobre você, ela que te leva aos avanços, às conquistas. Não é a sua força humana, não é a sua conta bancária, não é a sua graduação, é a porção de fé que habita em você, amém? É o poder da fé que habita em você. E a gente, olha, é o primeiro segredo para nós ampliarmos a nossa fé, para você fazer a sua fé crescer, vá à fonte diariamente e beba sem cessar. Sabe qual fonte? A fonte da palavra de Deus. A fonte da palavra de Deus, a disciplina da leitura da palavra de Deus, a disciplina da meditação no que diz a palavra de Deus. Vejam, Romanos capítulo 10, versículo 17, olha o que a palavra nos ensina. A palavra diz, Romanos 10, 17, guarde esse texto no seu coração. A palavra diz: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus.
Então, a Bíblia está ensinando claramente que a fé, para que eu tenha fé, eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso ouvir a mensagem. O que é a palavra? A palavra, ela é a fonte geradora de fé. A palavra de Deus, ela é o alimento, ela é aquilo que a nossa fé precisa para ser uma fé viva. É a palavra de Deus. No Salmo 1, o salmista diz: a minha satisfação está na tua palavra e nela medito de dia e de noite. E na continuidade do Salmo 1, ele fala de uma vida poderosa. Eu serei como árvore plantada às águas correntes, eu vou dar fruto no tempo certo, minhas folhas não vão murchar, tudo que eu fizer vai prosperar, eu vou ter sucesso. Por quê? Porque eu medito na palavra de dia e de noite. Salmo 119 diz: guarda a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti, para eu não errar o alvo, para eu não me perder, para eu não perder o foco, para eu não perder a graça de Deus na minha vida. Então a palavra, ela tem um papel fundamental na nossa fé. A disciplina da palavra de Deus, a disciplina de entrar num momento onde você vai se alimentar das Escrituras, onde você vai ouvir o que Deus está dizendo, o conhecimento de Deus, o conhecimento das verdades espirituais, eles são o fundamento que a fé precisa para te impulsionar. Se nós não tivermos essa disciplina, não nos alimentarmos da palavra, gente, a nossa fé não se torna apta para mover montanhas, porque o que nós declaramos diante da montanha é exatamente a palavra que está em nós. Se ela não está em nós, a nossa declaração vai ser vazia. E nós não, gente, o que eu entendo é que o Senhor, Ele não quer apenas que a gente tenha um conhecimento humano da palavra, sabe? Eu já ouvi algumas pessoas dizendo, né, sobre alguns homens intelectuais da nossa era, da nossa geração: esse homem conhece a Bíblia de trás para frente, frente para trás. Às vezes você mesmo tem uma pessoa que você conhece, que ela entende muito da Bíblia, sabe tudo da Bíblia, mas não pratica. Sabe o que é isso? Ela conhece a Bíblia como eu conheço o jornal que eu vou ler daqui a pouco. É assim, ela não tem uma experiência transformadora com a palavra de Deus, ela não tem uma experiência de trazer a palavra de Deus para o centro da vida dela, que é o seu coração. A palavra de Deus não muda a vida dela, e se a palavra de Deus não muda a nossa vida, significa que ela não está enraizada, sabe? Olha só, a gente precisa, na verdade, ser cheio da palavra de Deus. E ser cheio da palavra de Deus, sabe o que significa ser cheio da palavra de Deus? Significa que ela vai tomar o seu pensamento, ela vai tomar o seu coração, ela vai tomar as suas emoções, ela vai tomar todo o seu ser, a ponto de não houver mais espaço para nenhuma dúvida, a ponto de não ter mais espaço para sofisma algum, para inverdades, a ponto de não ter mais espaço para engano, às vezes, que fica no seu coração, a ponto de não ter mais espaço para mentalidade focada em ideologia, de não ter mais espaço para dúvida, de não ter mais espaço para incredulidade. É assim que a palavra de Deus precisa estar em nós. Essa experiência diária com a palavra de Deus, nessa disciplina diária, ela precisa ser uma disciplina eficaz a ponto de te encher, de transbordar, vai te enchendo, a ponto de não ter mais espaço para você duvidar. Porque Jesus disse o quê? Se você não duvidar no seu coração, sabe, então até que o nosso coração esteja cheio, é assim que a gente precisa se alimentar, até que o nosso espírito esteja tomado. E eu quero te dizer uma coisa: o inimigo, ele vai tentar te impedir de viver isso. Satanás vai tentar impedir, ele vai tentar nos impedir de viver uma disciplina diária com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele não quer que a gente acesse o poder sobrenatural. Ele não quer, ele sabe que se nós nos enchermos da palavra, ele sabe que se nós sermos tomados pela fé, pela palavra de Deus, a nossa fé vai estar ativa, a nossa fé vai estar preparada para mover as montanhas. Ele sabe que se você se encher da palavra, se a palavra enraizar no seu coração, se não tiver mais a dúvida, você vai estar preparado para mandar o medo embora, você vai estar preparado para mandar a depressão embora.
Ele sabe disso, Ele sabe que você vai estar preparado para mandar esse sentimento de solidão, que às vezes fica te apertando, você se sentindo só, se sentindo fraco. Ele sabe que se você estiver cheio da palavra, se você ativar a sua fé, você vai dizer para o monte da solidão, você vai dizer para o monte do fracasso, você vai dizer para o monte do medo, sai, cai, e ele vai cair. Ele sabe disso, então Ele não quer que você acesse isso, Ele não quer que você acesse a fonte do avivamento. A Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir, gente. E às vezes a gente pensa no diabo assim, o diabo quer matar a minha vida, o diabo quer que eu sofra um acidente, o diabo quer matar meus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, abre bem os olhos e olha aqui, olha aqui. O diabo, ele quer matar a semente que você está recebendo nessa manhã. O diabo quer matar a semente que você está recebendo, porque se ele matar, se ele roubar, se ele destruir essa semente, ele vai destruir a possibilidade de mover as montanhas. Ele vai destruir. Ele sabe que se a semente for perdida, o que está dizendo lá na parábola do semeador, Mateus 13, se a semente cair à beira do caminho, pessoa dispersa quando está lendo a palavra de Deus, quando está ouvindo a mensagem, desconectada, não está valorizando, não está ligado, não está vigiando, caiu na beira do caminho, vai perder. E a Bíblia diz que o maligno vem e arranca a semente plantada no coração. Às vezes alguém lê esse texto e pensa, o semeador vacilou, o semeador colocou a semente na beira do caminho. Ele colocou a semente no coração. Olha o que a Bíblia está dizendo, que o diabo vai lá no coração e arranca a semente. Na verdade, aquele coração era como uma terra à beira do caminho. O semeador colocou no coração. Então, também existe a terra pedregosa. O que é a terra pedregosa? A Bíblia diz que são as tribulações, as perseguições, as coisas que vão surgindo para te desanimar, e de repente aquilo te faz abandonar a fé na semente, a convicção de fé naquela semente da palavra. Também tem aquela palavra que cai entre os espinhos. O que é uma palavra cair entre os espinhos? Os espinhos são os enganos, os espinhos são as maldições, os espinhos é o coração que está preso nas coisas materiais, nos pecados, na mentalidade mundana, na religiosidade, e a Bíblia diz que isso sufoca a semente. O diabo vai trabalhando ali e vai neutralizando a semente. O apóstolo Paulo nos adverte, 2 Coríntios capítulo 10, olha como esse texto é precioso, a partir do versículo 4, olha só, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruiremos argumentos, atenção, destruiremos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. Destruiremos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, contra a palavra que você está recebendo, contra a palavra que você está meditando de dia e de noite, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então o apóstolo Paulo está dizendo, você não permita, porque ele vai vir tentar destruir a semente. Ele vai vir tentar roubar a semente que você está recebendo, a palavra que você está recebendo no seu coração. Então, você precisa se levantar contra todo conhecimento, contra toda pretensão que tenta anular o poder dessa palavra na sua vida. Porque começa no ouvir. O milagre começa no ouvir. O milagre começa quando você se prostra diante de Deus para buscá-lo, e a gente precisa, colocar realmente o nosso coração fincado na palavra, até que ela vença tudo que está em nossa mente, em nossa alma e em nosso espírito que contradiz a palavra de Deus. A palavra te enchendo e vencendo aquilo que se levanta contra o conhecimento de Deus na sua vida. Isso é viver uma vida governado pela palavra de Deus, é ser governado, é ser guiado pela palavra de Deus, é quando a palavra de Deus ela começa a exercer uma autoridade soberana sobre nós, e isso, gente, tem a ver com a nossa vida diária com Deus, não é só receber uma palavra no culto de domingo,
é você se alimentar todos os dias, é você buscar essa intimidade com a palavra, conhecendo as promessas de Deus para a sua vida. O segundo segredo, então o primeiro é você beber da fonte, se alimentar diariamente da palavra. O segundo é você utilizar a palavra como a munição da fé. Utilizar a palavra como a munição da fé. A palavra está dentro de você, ela alimenta a fé é uma arma de conquista, a fé é uma arma de avanço, mas ela precisa ter munição, é a palavra que está em nós. E aí eu entro com o princípio da declaração da palavra, o princípio da declaração da palavra. Então, gente, eu já falei para vocês que tudo começa no ouvir, Romanos 10:17, eu preciso também crer no meu coração, o coração é a fonte de vida, o coração é o lugar onde todas as fontes de vida procede do coração, a Bíblia ensina assim. Então é ser totalmente tomado pela palavra, não duvidando em seu coração. É preciso que a gente guarde a palavra. Nós vimos aqui na palavra do semeador, que aquela terra, aquela pessoa, perdeu sementes, o diabo foi lá e roubou, arrancou sementes, e nós não podemos permitir isso, retém em seu coração as minhas palavras e guarde-as, e você viverá, está dizendo isso lá em Provérbios 4:4, nós precisamos também andar nessa palavra, testemunhar, a Bíblia diz, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes da palavra, sejam praticantes, Tiago capítulo 1:25, e esse processo todo, termina com a declaração, aí a gente entra naquilo que Jesus falou, diga ao monte, você vai dizer ao monte, o apóstolo Paulo falou, crie e por isso falei, e nós com esse mesmo espírito de fé, cremos e por isso falamos. Olha, nesse texto de Marcos capítulo 11, versículo 23, Jesus ele traz duas revelações, aliás, são várias revelações, é verdade, eu quero ressaltar 2 pontos aqui que eu entendo como palavras que são rema para nós. Se a gente quer viver uma vida que move montanhas, que move montes, que derruba montes para avançar, a gente precisa compreender o que Jesus falou aqui de uma forma profunda. Jesus, em primeiro lugar, Jesus ele ressalta a declaração da palavra. Ele diz, você precisa dizer ao monte. Eu lhes asseguro que se alguém disser ao monte, então Jesus está falando, você precisa atacar as montanhas. Você precisa ir para cima das montanhas. Você não pode se intimidar, dê a palavra de ordem de autoridade. Jesus nos ensina então a declarar a palavra, mas também Jesus nos ensina uma condicional que valida o processo de ataque. Jesus nos dá a estratégia, nos dá a ferramenta para que isso seja um sucesso. Olha, a Bíblia está dizendo que, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se, atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração. Então aqui está uma condicional, e continua dizendo, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Então aqui, o Senhor ele está nos ensinando que a gente deve declarar, mas a gente precisa crer, eu me lembro que alguns anos atrás, bastante tempo, isso, eu estava almoçando com um amigo, um empresário, e eu tinha o hábito de almoçar com esse rapaz 2, 3 vezes por semana, um homem de Deus me encorajava muito na fé, e numa ocasião nós estávamos na loja dele, na empresa dele, entrou uma senhora com um cadeirante, um homem paralítico, ele não andava, não conseguia ficar de pé, totalmente paralítico, e ele entrou ali, e a senhora conduzindo aquele homem, entrou para fazer alguma compra, eu obviamente não me lembro o que, mas naquele momento nós estávamos falando da palavra de Deus, nós estávamos falando das coisas que Deus faz, a gente estava vivendo ali uma atmosfera de fé muito poderosa, os nossos almoços na verdade eram sobre falar de Deus, era muito bom, era um discipulado na verdade, eu aprendia muito, e quando aquele cadeirante entrou,
nós olhamos para ele e nós tivemos a mesma vontade. Vamos orar por ele. Vamos orar por ele. E a gente conversou assim rapidamente e falou, aí cara, o que você acha? Você tem fé? Tem fé? Vamos lá? Falei, vamos orar por ele. E aí nós abordamos aquele cadeirante sobre a fé em Jesus. Se ele conhecia Jesus, se ele já tinha experimentado a salvação em Cristo. E aquele cadeirante disse que não conhecia Jesus. Ele falou, eu nunca entreguei minha vida e tal. Ele falou assim, e nós falamos da salvação para ele e levamos ele à confissão para a salvação. Ele recebeu Jesus, ele aceitou Jesus, E nós estávamos muito empolgados, e a gente falou com ele que Jesus podia curar a vida dele, inclusive. E quando nós falamos isso, ele ficou assim, sabe, quando o semblante da pessoa começa a se mudar, parece que veio uma esperança, uma expectativa, e ele ouviu aquela palavra, e me parece que aquela palavra mexeu com a emoção dele. Porque ele ficou assim com os olhos assim, sabe, lacrimejando, e nós falamos para ele, você quer sair daqui andando? Você quer sair daqui andando hoje? E ele falou, olha, eu quero que vocês orem por mim, eu quero sair daqui andando. E nós começamos então a orar, e nós não oramos uma oração longa, foi uma oração curta, mas nós declaramos, assegurando que ele, depois daquela oração, após aquela oração, ele se levantaria daquela cadeira. E enquanto nós orávamos, nós dizíamos para ele, enche o seu coração de fé, e nós falamos, doença, toda paralisia, sai agora, você está sendo derrotada, e nós declaramos ali aquela oração, a palavra que estava em nós, declaramos com ousadia, e aí no final da oração nós dizemos para ele, pode ficar de pé. Gente, eu me lembro como se fosse hoje, ele colocou a mão assim, nos braços da cadeira, e com muita dificuldade ele se levantou. Ele se levantou, e ele deu um passo, ele deu 2 passos, e trêmulo assim, e chorando. E ele virou para a gente e falou, me segura, porque eu vou cair, porque eu não me sinto preparado. E nós fomos e seguramos ele, e ele se prostrou. Eu falei, meu Deus, eu chorei naquele dia, eu falei, Senhor, por que nós não vivemos esse milagre na íntegra? O que nos faltou? E eu ficava olhando para ele, o olho dele lacrimejando, gente, talvez tinha anos, eu não sei quantos anos, mas talvez tinha anos que aquele homem não sabia o que era ficar de pé sem alguém conduzi-lo. Ele ficou de pé e deu 2 passos. Ele deu 2 passos, ele estava chorando, ele falou, parece que eu não estou preparado. Parece que eu não estou preparado para continuar. Talvez você já viveu alguma frustração parecida, de você orar por algo e aquilo não acontecer, aquilo não se concretizar. Mas a verdade é que o nosso coração, ele precisa estar alinhado àquilo que sai da nossa boca. Jesus, ele falou, olha, você vai dizer ao monte, mas você não pode duvidar no seu coração. Você não pode se sentir despreparado, porque pode ser que você não consiga. Pode ser que o monte continue, sabe, eu começo a entender aquela cena, aquela situação, depois que eu mergulho nessa palavra, e Jesus ele disse que a boca fala daquilo que o coração está cheio, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Sabe uma coisa que eu aprendo, quando eu estudo essa palavra, é que a verdade, a palavra, ainda que ela seja declarada, se ela não for uma realidade no nosso coração, ela não tem poder. Se ela não for uma realidade de fé, de convicção dentro de nós, ela não vai mover a montanha. A verdade, gente, ela precisa ser absoluta dentro de nós. Talvez esse seja o nosso maior desafio, essa semente, essa palavra que nós estamos recebendo no dia de hoje, que você vai receber amanhã, quando você estiver no seu devocional, ela precisa entrar dentro de você e tomar você.
Não pode ter espaço para mentira, não pode ter espaço para dúvida, não pode. Jesus, ele nos ensina que a autoridade para mover as montanhas está exatamente no alinhamento daquilo que declaramos com os nossos lábios e cremos no coração. Pega esse rema, pega essa revelação, olha, a autoridade, a sua autoridade, a autoridade da sua fé, desta unção, está exatamente no alinhamento daquilo que você declarar com aquilo que você crê. Eu creio aquilo que eu declaro aquilo que eu creio. É isso que o Espírito Santo quer nos ensinar hoje. É isso que o Pai quer nos ensinar, é isso que Ele quer liberar nos nossos corações. A autoridade está no alinhamento do coração com a declaração. A manifestação da unção, do poder de Deus que já está em você, se dá quando a sua boca diz aquilo que o seu coração está cheio. Aí, meu irmão, a montanha vai cair. Vejam a história da mulher do fluxo de sangue, que coisa incrível. Que história linda, que história poderosa. A Bíblia diz que aquela mulher já tinha 12 anos de sofrimento. 12 anos, hemorrágica, 12 anos. Gastou todos os seus recursos, médicos, remédios, talvez tratamentos. Tudo o que ela fazia, a Bíblia relata que piorava a situação dela. Aquela mulher talvez estava destruída pela desesperança, pela frustração, ela não aguentava mais. Mas em Mateus, a partir do capítulo 9, a partir do versículo 20, que vai contando essa história, diz que ela ouviu, diz assim para mim, ela ouviu falar de Jesus. A Bíblia está dizendo isso, diz que ela ouviu falar de Jesus, e ela ouviu falar alguma coisa que motivou ela a ir atrás do mestre. Ela ouviu falar possivelmente que Jesus estava curando os cegos, como diz lá em João 11, a partir do versículo 5, olha, vai lá falar para João, lá na prisão, ele está com dúvida que eu sou o Senhor, fala com ele, os coxos andam, os cegos enxergam, os surdos ouvem, aos pobres é pregado as boas novas. Você está com dúvida, meu filho? Talvez essa mulher ouviu falar coisas desse tipo, ela ouviu falar do poder de Deus, que se movia através de Jesus Cristo, e ela encheu o coração dela. Aquela palavra que ela ouviu falar, foi capaz de destruir a frustração que estava dentro dela, foi capaz de destruir a vergonha que ela tinha de si mesma, foi capaz de destruir a incredulidade que ela estava vivendo, foi capaz de destruir as frustrações que ela havia passado nos médicos, nos remédios, nos tratamentos. Aquela palavra que ela ouviu, destruiu tudo que estava contradizendo a verdade, que Jesus podia curá-la. Ela foi e creu, ela ouviu e acreditou, mas não foi só isso. Vejam a chave, Mateus 9, 21, a Bíblia diz, pois ela dizia a si mesmo, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ela tinha fé, ela tinha o poder dentro dela, e ela começou a declarar, ela começou a dizer, monte da enfermidade, se eu tocar nesse cara, se eu tocar em Jesus, eu vou ficar curada, só isso me basta. Existia ali dentro do coração daquela mãe uma fé que queimava, uma palavra que queimava, mas ela começou a praticar a declaração daquela palavra. Ela começou a dizer ao monte, cai, monte da enfermidade, hemorragia, cai, eu creio, eu vou ser curada, se eu tão somente tocar, eu vou ser curada. Ela ficava repetindo aquilo para si, ela ficava repetindo aquilo, eu vou ser curada, eu vou ser curada, eu vou ser curada. E o que aconteceu? Ela foi no meio daquela multidão e tocou Jesus. Quando ela tocou Jesus, aleluia, Jesus disse, saiu o poder de mim. Ela foi curada instantaneamente. Ela foi curada instantaneamente. Por quê? Porque ela estava cheia da palavra, e quando ela começou a declarar a palavra, o monte da enfermidade caiu.
caiu. Não tinha dúvida no coração daquela mulher. Não tinha dúvida. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, ainda que você tenha passado alguma frustração na sua vida, de algum motivo que você orou, alguma situação que você clamou e não viu acontecer, em nome de Jesus eu quero declarar que você hoje vai receber uma fé que vai te restaurar. Eu quero declarar que essa palavra restaura a sua fé, restaura a sua esperança, restaura a unção do Espírito Santo na sua vida. Você foi chamado para mover montanhas. Há montanhas na sua família, há montanhas. Deus, tem uma montanha na minha vida financeira, no meu coração, na minha alma, uma frustração, algo que eu não consigo liberar perdão. Vai cair em nome de Jesus. Se você ser cheio da palavra e dizer ao monte, saia, ele vai sair. Ele vai sair, ele vai cair. Ele vai cair. Agora, como ter o coração cheio de fé? Nós estamos falando que eu preciso crer. E talvez esse seja o maior desafio. O maior desafio é crer no coração. Pode ser que em algum momento, eu me lembro, aconteceu comigo uma vez, gente, aqui mesmo nessa casa. Eu estava aqui, numa ministração, não me lembro quem estava pregando. E era uma palavra semelhante, assim, falando de fé. E eu tirei meu óculos assim, nossa, meu Deus, tirei o óculos, vendo tudo embaçado, igual eu estou vendo agora, e eu falei, eu vou ser curado desse negócio aqui. Gente, eu não estava com meu coração cheio, sabe, eu ouvi aquela palavra, e ela mexeu com a minha emoção. Mas nós não estamos falando de emoção, nós estamos falando de uma palavra enraizada que toma toda dúvida. E eu ficava pensando, será que pode, será que pode, será que eu vou, não vou? E eu fiz uma oração, não lembro onde eu estava aqui, eu acho que era ali naquele canto, eu fiz uma oração poderosa, viu? Com os olhos fechados, para ficar mais espiritual ainda. E eu orei ali. E quando eu abri os olhos, sabe o que aconteceu? Minha vista estava mais embaçada que antes. Porque você fica de olho fechado, assim, apertando o olho, embaça mais. Falei, Jesus, o que aconteceu que deu errado? Ai, meu Senhor. Gente, eu não estava preparado para aquela oração. Eu fui como aquele paralítico. E o nosso desafio, eu estou falando do meu desafio também, eu estou sendo humilde aqui com vocês. O meu desafio é crer no coração. Porque declarar, gente, se você tiver o poder, a semente avivada dentro do seu coração, é abrir a boca e declarar. Mas o desafio é crer no coração. E sabe o que nós precisamos aprender? Nós estamos falando de uma disciplina aqui. Eu disse a vocês que o principal objetivo dessa mensagem era nos avivar quanto à disciplina da leitura da palavra. Sabe uma coisa que nós precisamos fazer? Listar diariamente os textos bíblicos que vão de encontro às montanhas que estão diante de nós e começar a nos alimentar deles. Começar a nos alimentar deles. Peraí, eu tenho então um monte da enfermidade na minha vida. Eu tenho uma enfermidade. Eu quero ser curado, eu quero ser sarado. Comece a meditar em palavras de cura. Comece a meditar, sabe? Vejam, a Bíblia ensina lá em Isaías capítulo 53, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças, contudo nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E você vai se alimentando dessa palavra, e vai se enchendo dela. Jesus, o Senhor sofreu no meu lugar, eu estou curado, eu vou ser curado, Jesus, eu me encho dessa autoridade, dessa unção. Sabe o que você tem que fazer? Não é só agora, talvez agora você está tomando posse, é amanhã, é depois de amanhã, é o tempo todo, se encher da palavra. O salmista disse o quê? Medito na tua lei, de dia e de noite. Meditar é isso, é você se enchendo.
É você ir transbordando, é você em todo momento, você trazer aquela realidade daquela palavra e dizer: essa palavra é verdade na minha vida, essa palavra é verdade. E talvez você vai ver algo que contradiz esse entendimento, uma circunstância, você vai dizer: eu estou passando por isso, mas há uma palavra de Deus em minha vida, e você vai declarar essa palavra. No monte das dívidas, das necessidades, a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Você declara isso diante das dificuldades, sabe, montes das maldições, montes das cadeias, nos montes dos pecados, você vai declarar, portanto, Romanos 8:1, portanto agora, Ministério de Louvor, portanto agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia! Você começa a declarar isso, você começa a declarar a palavra, porque essa palavra, ela vai fazer o que? Ela vai enchendo você. Ela vai enchendo, ela vai te capacitando, ela vai ir fundamentando a fé, ela vai fundamentando a declaração que você vai fazer logo. O monte da tristeza, gente. Quantas pessoas estão sofrendo hoje por tristeza, depressões, opressões? A pessoa se sente tão fragilizada ali, parece que ela, sabe, a vida dela é vazia. A Bíblia diz: podem sair e comam e bebam o melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. E você começa a se alimentar disso. A alegria vem, me encha, me fortaleça. O monte do medo, a Bíblia diz: o amor lança fora todo medo. Se você está em Cristo, o amor lança fora todo medo. O amor lança fora todo medo. Sabe, gente, o monte da condenação. Quantas pessoas estão no Senhor, estão frequentando uma célula, uma igreja, mas se sentem condenados. Parece que aquele pecado, ele te prende assim, e você olha e fala: eu acho que eu ainda não conheci a salvação de Jesus, eu estou preso ainda. Você deixa aquilo te confrontando. Olha, a palavra de Deus diz, a palavra, Romanos 10, 8, 9, a palavra está perto de você. Vai tomando posse, a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Olha o alinhamento: está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. E se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Salvo. O inimigo não pode mais te condenar. Meu passado é terrível. Ele não pode mais te condenar. Ele não pode mais te parar. Mas nós precisamos encher o nosso coração. Fique de pé no seu lugar. Eu quero contar um testemunho poderoso para você, para te edificar. Eu tinha aproximadamente 17 anos, eu era office boy, quando eu conheci Jesus. Hoje eu acho que nem existe essa profissão mais, né? Office boy. Hoje é motoboy, né? Famoso aí, motoboy. Na época era de canela mesmo, viu? O motoboy que tá aí, não tinha esse negócio, moto era só para quem? Era só para nada. Gente, eu era um office boy, trabalhava coletando fotografias em lojas, levando para o laboratório para revelar, né? Acho que uma boa turma nem vai saber que existe isso. Tinha um negocinho que chamava filme fotográfico, era uma bolinha assim. Esse negócio tem quase 100 anos que aconteceu, mas assim, gente, eu tive uma experiência com Jesus naquela época. Eu vivi uma vida terrível, sem Deus, e um homem muito precioso, que eu estimo meu coração assim, nunca vou me esquecer dele, um homem grande de Deus, me conheceu, falou de Jesus para mim, eu acreditei que Jesus podia me salvar, e eu entreguei a minha vida a Jesus. Mas
eu me lembro que havia tanto pecado no meu coração, havia tanto pecado no meu coração, que eu falava, acho que eu não sou salvo, eu acho que Jesus não me aceita, tem muito pecado no meu coração, e eu ficava com aquilo na minha mente, sabe, me perturbando, me entristecendo. E eu me lembro que nessa época eu comprei uma Bíblia, e eu lia a Bíblia todos os dias, eu nem entendia muito do que eu estava lendo, eu confesso para vocês que eu não compreendia muito, mas eu me alimentava. Eu ficava ali orando e lendo a palavra, e lendo a Bíblia, lendo aquelas histórias de Gênesis, os milagres, e eu ficava orando aquilo, ficava lendo e orando aquilo. E quando eu estava fazendo ali as rotas, né, passando nas lojas, eu ficava louvando a Deus, eu ficava falando: Senhor, muito obrigado, Senhor, glória ao teu nome, Senhor, eu quero ser liberto. E eu ficava falando com Deus, eu falava: Jesus, parece que eu nem sou salvo, Jesus, parece que tem alguma coisa errada no meu coração. E eu ficava falando com Deus, mas tomando posse da palavra. E um dia, uma tarde, bem depois do almoço, assim, eu estava fazendo essa rota, e eu senti uma voz, enquanto num desses momentos eu senti uma voz falando comigo nitidamente: filho, eu já te aceitei. Meu Deus, parece que aquela palavra que eu estava lendo, ela falou comigo. Eu falei, e essa palavra diz, essa voz diz: filho, eu já te perdoei, eu já te salvei, filho, você é meu filho, você está salvo. Gente, uma alegria tomou o meu coração, e ao mesmo tempo eu comecei a chorar, e eu falei: nossa, como eu vou continuar trabalhando agora? Porque eu estava chorando muito, na rua, andando pelo centro de Belo Horizonte, chorando demais. Eu entrava no cliente assim, limpava os olhos, pegava o filme, ele: está acontecendo alguma coisa? Eu: não está acontecendo nada, e ia embora, porque eu queria chegar na empresa para eu me ajoelhar diante do Senhor. Eu queria chegar logo na empresa para eu ter meu momento com Deus e confessá-lo novamente, porque sabe o que tinha acontecido naquele momento? Naquele momento o meu coração estava cheio de fé, e não havia mais dúvida, não havia mais dúvida que eu era filho de Deus. Então eu cheguei na empresa, eu me lembro que eu cheguei na empresa e já fui rapidamente para o escritório. Tinha um escritório, um lugar bem isolado, ninguém aparecia lá, só na hora de almoço. E eu fui para aquele lugar, e eu me lembro que eu peguei meu telefone e comecei a ligar para esse rapaz, falei: cara, chega logo, eu preciso de você, porque eu não sabia nem como orar. E quando ele chegou, eu estava em prantos, e eu me ajoelhei e falei: por favor, coloca sua mão na minha cabeça agora, porque eu quero aceitar Jesus, porque eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou crendo de verdade. Eu estava apavorado, parecia que eu não era salvo, mas agora eu creio que Jesus Cristo habita em mim. Ele falou: calma, cara, eu estava muito nervoso. Ele: calma. Eu falei: não quero ter calma, eu quero aceitar Jesus, eu não quero ter calma, eu quero receber logo o Senhor. E aí eu comecei a orar, e comecei a declarar: Jesus, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor, o Senhor é aquele que me salvou dos pecados. E eu fui repetindo aquela oração que ele falava comigo, gente. E sabe o que aconteceu? Nunca mais eu tive dúvida que Jesus Cristo morava dentro de mim. Nunca mais. Porque nós precisamos experimentar a genuína fé no nosso coração. E quando nós abrimos a nossa boca para declarar, nós vamos vencer estes montes que têm tentado nos impedir. Nós vamos vencer esses montes que têm tentado se te parar diante do favor que Ele preparou para você. E eu quero declarar que nesse dia é a sua vez, amém? Levante a sua mão ao Senhor, feche os seus olhos. Feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo mover o seu coração. Talvez tenha alguma montanha aí que você precisa confrontá-la hoje. O Espírito Santo está injetando fé em você, amém? Diga: Espírito Santo, me enche de fé. Comece a pedir para Ele te encher. Comece a pedir para Ele te encher, para Ele transbordar você. Comece a declarar a palavra. Se é o monte da tristeza, declare: a alegria do Senhor é a minha força. Eu não sou uma pessoa deprimida, eu não sou uma pessoa sozinha, eu tenho Jesus, eu tenho alegria. Se há uma enfermidade, comece a declarar: Ele levou sobre si as minhas dores, Ele levou sobre si as doenças, eu sou curado. Comece a declarar isso. Deixe a sua fé se mover agora, querido. Isso é você, Deus. Eu não posso fazer isso por você. Talvez você ainda não foi
batizado com o Espírito Santo, você não consegue crer nisso. Mas eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que Ele enviou o Espírito, Ele enviou o seu Espírito, e o Espírito Santo, Jesus, Ele é aquele que batiza com água e também batiza com fogo. Ele é aquele que batiza com água e também batiza com fogo.